Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, da nossa conversa sobre fatos do passado, do presente. E se tivesse bola de cristal, falaria do futuro também, como tem muita gente que arrisca falar do futuro. Mas aqui no Brasil, como disse Pedro Malan, até o passado é imprevisível, né? Bom, hoje, dia 12 de agosto, segunda-feira, na madrugada de hoje, morreu no Einstein, em São Paulo, Antônio Delfim Neto, aos 96 anos. Eu posso falar porque acompanhei desde o início. Não acompanhei enquanto ele era secretário da Fazenda de São Paulo, mas eu cobria a economia no Jornal do Brasil desde 1971 e acompanhei o milagre brasileiro. Todos que cobríamos Delfim Neto, a gente ouvia até os outros ministros falando, tem que falar com o Gordo. Gordo para lá, Gordo para cá. Gordo desde sempre. E viveu 96 anos. E derrubou a teoria de que gordura faz mal e morre cedo. Ele não. Inclusive o cabelo preto dele, não sei se pintava, mas nunca pareceu. Parecia um preto autêntico. A gente chamava no grupo mais fechado de Dona Antônio. Dona Antônio. Eu convivi com ele no governo Figueiredo. Ele era ministro do Planejamento. E eu vi que ele despachava várias reuniões ao mesmo tempo sem perder o fio da meada. Ele saía de uma sala no quarto andar do Palácio do Planalto e ia para outra. Continuavam a reunião lá e reatavam uma terceira reunião e sempre o cérebro dele parecia que tinha compartimentos divididos em reuniões. Era uma imensa capacidade. Ele era tem um termo aí, é um hiper qualquer coisa, né? Era hiperativo cerebralmente. Nunca ouvi fazer exercício físico, mas mental certamente. Ele saiu da Secretaria da Fazenda de São Paulo para ser ministro da Fazenda. E aí eu disse, né, milagre econômico. Foi impulsionado pelo tricampeonato no México, que levantou o país num otimismo muito grande. E eu costumo dizer, olha, não foi o Delfim o autor do milagre brasileiro. Sabe qual era o milagre brasileiro? Quando ele começou, primeiro ano já o PIB subiu 9,8%. 5 anos depois, o PIB estava em 14%. A média foi 11,2%, se não me engano. Isso é muito mais que o PIB da China. E eu costumo dizer, não foi o Delfim, nem o Médici. Embora o Médici estivesse recebendo o resultado disso. Ele era anunciado no Maracanã, podia anunciar que o Maracanã se levantava para aplaudir o Médici. Tivesse eleição direta, ele estaria eleito. E foi o período de maior atividade de repressão e de atividade da guerrilha, terrorismo, ataque a banco, sequestro, etc. E o entusiasmo dos empresários, da população, do consumidor, do industrial, do comerciante, do lojista, foi o entusiasmo que levou a isso. Eu estou falando nisso porque o pessimismo faz efeito contrário. Vejam só o que se tentou fazer, acabar com o país, acabar com os empregos, acabar com as empresas durante a pandemia. Aquela propaganda cruel da mídia, né? E, enfim, voltando ao Delfim. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, chegou a ser ministro quando saiu o Stabile, Amaury Stabile. Ele foi ministro da Agricultura, aí todo mundo, ministro da Agricultura, o Delfim, gente, ele entrou no ministério, o ministério explodiu em atividades.
bombando o agro brasileiro. Ele transformava tudo. Tinha uma equipe, chamavam de Delfim Boys, uma excelente equipe de pessoas mais jovens que ele. Eu lembro do Gustavo, por exemplo, que era o assessor de imprensa, ativíssimo. Então, fica aqui o meu depoimento sobre o gordo Dom Antônio. Sim, aí, depois que saiu de governo, candidato a deputado federal, foi eleito, foi constituinte. Ele assinou o AI-5 e assinou a Constituição de 88. 5 mandatos como deputado federal, ativíssimo. Enfim, perdemos Dom Antônio Delfim Neto. Tem mais uma. Ainda hoje um colega jornalista me chamou a atenção. Delfim estava saindo no governo Geisel, que era gente de Médici. Depois foi ministro de Figueiredo. O que fazer com Delfim? O Delfim aqui no Brasil, ele tem um magnetismo. Aí alguém sugeriu, põe na embaixada em Paris, e ele ainda foi embaixador em Paris de intensa atividade na representação do Brasil na Europa. Tudo isso. Antônio Delfim Neto, 96 anos. Partiu. E num dia como hoje, em 1984, está fazendo 50 anos hoje, que o PMDB se reuniu em convenção e escolheu a chapa Tancredo e Sarney para confrontar a chapa do PDS, partido do governo, encabeçada por Maluf. Imagina só, Tancredo, ele próprio me contou que ele, a pedido de Ernesto Geisel, foi a Montevidéu convencer o vice João Goulart, que voltava da China comunista, e não queriam deixá-lo assumir a presidência quando Jânio Quadros renunciou, propor para ele o parlamentarismo e convencê-lo disso. Tancredo disse que o convenceu e veio para o Brasil. Acabou Tancredo sendo chefe de governo e o João Goulart chefe de Estado. E aí estava na chapa. E o outro da chapa, recém tinha sido presidente do PDS, partido do governo, criou a Frente Liberal, né? E foi para o MDB para entrar na chapa, José Sarney, que tinha sido da banda de música da UDN, que era um partido de direita. Não o mais direita, que o mais direita era do Plínio Salgado, PRP, Partido Integralista. Mas só para vocês verem, esse é o Brasil de sempre. Vocês estão vendo o Brasil de agora, mas é o Brasil de sempre, que eu testemunhei. Bom, vamos aos outros fatos de hoje. Não esqueça de se inscrever, de dar uma olhada na sua inscrição. Vamos bombar aí para chegar a 3 milhões. E, ao final, deixe o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, eu vi no Poder 360, que é uma excelente agência de informações. Vocês estão vendo aí que a informação tradicional está lá embaixo, né, com audiência desse tamanhozinho. Qualquer coisa na rede social supera, né? E vejam só o que mandou o Poder 360 sobre o 8 de janeiro, na concepção de Nelson Jobim. Quem é Nelson Jobim? Gaúcho de Santa Maria, cujo tio-avô, eu tenho uma foto, eu menininho, ao lado do tio-avô dele, o Walter Jobim, na prefeitura de Estrela, governador do estado. Eu já estava me infiltrando lá para ficar ao lado do governador. Eu devia ter uns 9, 10 anos. Pois o sobrinho neto dele, Nelson Jobim, foi o sujeito mais importante da Constituinte. Ele presidiu a comissão que juntou tudo e fez uma Constituição.
Depois acabou. Presidente do Supremo, ministro do Supremo, presidente do Supremo, foi ministro da Justiça, ministro da Defesa. Não é qualquer um. Pois olha o que ele diz, segundo Poder 360, o que ele disse na CNN Brasil no domingo. Gente, eu disse exatamente isso na Jovem Pan e fui demitido. Só que eu disse isso no dia 8 de janeiro do ano passado, exatamente no 8 de janeiro. Eu disse lá pelas 4h30 da tarde. Nelson Jobim disse agora na CNN. Eu vou ler as palavras dele, que eram minhas, eu acho. Porque são idênticas. São idênticas. Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo. Tenho uma visão distinta da maioria da Corte Suprema sobre os casos julgados. Aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis pretendendo que os militares interviessem. No final, eles não conseguiram. Enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como tentativa de golpe, como catarse, exatamente o termo que eu usei, como catarse decorrente da frustração de não obter a intervenção militar. Perfeito, eu disse isso. E a Jovem Pan temerosa do Ministério Público não apareça mais aqui, né? Isso disse. Ele disse também que o Supremo tem tomado decisões que são exclusivamente da área política e que há um intervencionismo maior do Supremo. Aí falando sobre o inquérito 4.781, o inquérito das fake news, que Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo, ele disse, esse inquérito não termina nunca e cada vez mais expandiu o seu objetivo. É o inquérito que é relatado, tem como relator chefão o ministro Moraes. O problema do Supremo é que a política se tornou incapaz de resolver seus conflitos. Nelson Jobim falando. Não tem mais condição de chegar a acordos necessários e o Supremo toma decisões que são exclusivamente da área política. Isso outro ministro do Supremo tem dito a toda hora. Ministro Luiz Fux tem dito isso. Isso aqui não é plenário de legislativo. Isso aqui é aplicação da lei. Não é decisão política. Só que tem gente no Supremo, senador, aquele senador do Amapá, por exemplo, recorre a toda hora, né, para resolver, já que não tem voto no plenário, usa o Supremo como braço auxiliar. Né. Depois, o ex-ministro Jobim diz que hoje não tem mais ninguém para dizer não para Lula, que já teve José Dirceu, Antônio Palocci, Gilberto Carvalho, Márcio Tomás Bastos, Luiz Guxiquem, né, até Dilma, José Múcio em outro mandato, Valfrido, dos Mares Guia, e que hoje não tem mais ninguém. Gilberto Carvalho, aliás, outro dia se tornou ministro do Trabalho por uns dias, porque ele tem uma secretaria lá no Ministério do Trabalho. E é uma pessoa, digamos, um grilo falante capaz de chamar a atenção, puxar a orelha. Não faça isso. Hoje não tem mais ninguém. Ele lembra que só tem os que aplaudem, né? Os áulicos. Isso é a pior coisa que existe para um governante. É não ter o crítico. Governante, jornalista, artista, empresário, chefão, qualquer chefe, precisa de quem critique. Senão ele fica no erro. E aumenta o erro, amplia o erro. O puxa-saco é a pior coisa que existe para alguém que tem mando.
E ele está dizendo, Nelson Jobim ainda, que o presidente está demonstrando rancor quando fala com gana, como se estivesse atacando alguém. Está amargo. Isso é ruim. Uma bela manifestação de alguém que é digno de ser ouvido pelo serviço que já prestou ao país e está aí publicado no Poder 360, que eu passo para vocês. De Brasília, Alexandre Garcia.